Muito bom. E eu até compartilhei hoje na live que a gente faz domingo de manhã, que trago no corpo as marcas do Araguaia, não é as marcas de Cristo, não. Paulo estava trazendo as de Cristo, eu estou trazendo as do Araguaia. Né? Cheio de pelota, de picada de mosquito aqui, não é não, Vitinho? Você trouxe algumas marcas do Araguaia? Não? Trouxe. E as coças para danar, já viu, né? Ou mosquitinho para coçar. Mas muito bom, eu estou dizendo isso que eu quero trazer um abraço assim, de todo mundo que está lá no God Vibes. Olha, se você não teve ainda uma experiência God Vibes com a gente lá no Araguaia, nós estamos lá na sétimo ano, quinta versão, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? E realmente é uma coisa singular que tem a ver assim com o fortalecimento daquilo que são nossas raízes de cultura, de família, de comunhão, de convívio, né? A céu aberto. Isso é uma tradição do Planalto Central, isso é uma contribuição para toda a humanidade. Isso foi previsto em várias profecias. O Dom Bosco profetizou isso sem nunca ter pisado na América Latina, ele nunca pisou por aqui. E o Dom Bosco, lá por 1880 e poucos, ele profetizou que dessa região do Planalto Central surgiria uma condição social que propiciaria a formação de um novo ser humano. Um ser humano que teria essa condição de perceber as realidades espirituais e perceber a realidade terrena nas suas formas mais profundas, naturais e até rudes. É interessante isso, porque às vezes essa dificuldade que nós temos que lidar com a diversidade talvez seja a falta de planalto central no mundo. Vou explicar isso. Então é muito bom, é muito legal isso. Quando a gente estava falando sobre essas coisas, que a visão do Dom Bosco, ele nunca pisou por aqui, não. E ele profetizou que ele demarcou as coordenadas onde surgiria Brasília em 1889. As coordenadas, numa visão. E numa visão assim, fabulosa. O Dom Bosco teve a visão do Planalto Central fazendo uma viagem de trem no céu. Então é bem uma transgressão. Ele lá na Itália recebeu a visita de um anjo jovem, que ele identificava como um jovem, que tomava ele pela mão e levava ele numa viagem ferroviária, num trem de ferro, do norte da América do Sul ao sul da América do Sul, da Colômbia à Argentina. Depois ele cruzava toda a América do Sul, de leste a oeste, de trem, e aí ele marcava um ponto cardeal e dizia: nesse lugar demarcado, no meio dessas montanhas vai surgir um grande lago que vai parecer um mar. E às margens desse lago surgirá uma nova civilização, uma terra prometida. Olha que coisa forte. E essas coordenadas eram exatamente onde foi construído Brasília. E ele nunca pisou aqui. Depois, o Couto Magalhães profetizou a mesma coisa, que dessa região, às margens do Araguaia, surgiria uma terra prometida. Ele batizou o rio Araguaia de o sal da terra. Uma estrada fluida que ligaria norte e sul, leste e oeste, e que surgiria um novo tipo de humanidade, porque ela estaria em contato com um céu tão limpo, tão aberto, que ela perceberia as profundezas celestiais e as realidades mais profundas dos desafios terrenos. E isso daria uma condição de um ser humano apto a discernir o invisível e o visível em perfeita harmonia. Olha que coisa forte. E depois vem o James Funston e planta em Anápolis um projeto de um evangelho integral, um evangelho que cuida das pessoas em vez de cuidar de si mesmo. Sabe em que época? 1900 e qualquer coisa, como segunda geração do Robert Calley, que profetizou a mesma coisa, sabe quando? 1880 e pouco. Tudo isso dentro do governo lá do Dom Pedro II, que imaginava que a nova capital do Brasil deveria ser no Centro-Oeste, com essa possibilidade. Então, estar ali no Araguaia, estar aqui, estar aqui é poder viver esse ambiente. Desfrute isso.
Porque tudo que é visível é sombra do invisível. E é muito legal a gente compartilhar isso, porque nós temos aqui muitas diversidades sentadas, né? Temos aqui a família do Comendador Biel, né? Recebeu a comenda o quê? Araguaia. Legal isso, né? A Anguera. Então, o Bandeirante que chegou aqui, que viu uma nova terra. Muito legal isso, né? Eu tenho a comenda Pedro Ludovico, que é o cara que chegou aqui e plantou uma estação de ferro. Então, sabe qual foi o caminho que levou para Brasília? A estrada de ferro. Passando lá por Ipameri. Cadê a menina de Ipameri? Tá lá, viu? Agora você entende que veio lá, passando por Ipameri, Catalão, Estrela do Sul. Um dia eu vou contar para vocês a história de Estrela do Sul. Porque essa estrada passa lá por Estrela do Sul, terra onde meu pai nasceu. Então tem toda uma história sendo contada, um rio percorrendo. E aí vai encontrar o quê? O Cerrado. Sabe o que é o Cerrado, Danilo? É a maior diversidade, é o maior ecossistema biológico na sua diversidade. É o ambiente de ecossistema que combina as maiores diversidades do planeta. Por isso você não vai ver que no Cerrado tem a árvore torta e a árvore reta, a árvore pequena e a árvore alta. E aí não tem um certo ou errado, é uma biodiversidade. A gente estava compartilhando isso lá na beira do Araguaia, e o irmão nosso que mexe com a área de veículos, a família dele mexe com venda de automóvel há mais de 40, 50 anos. E ele disse uma coisa interessante. Lá na Chevrolet Internacional, a Chevrolet tem várias subsidiárias no mundo inteiro. E aí ela forma os seus presidentes regionais. E sabe qual era a condição na Chevrolet para um cara ser presidente de uma regional Chevrolet em qualquer lugar do planeta? Sabe qual é a condição? Não. É que ele passasse um período na Chevrolet do Brasil. Então fazia parte do currículo da Chevrolet Internacional ele ter que passar uma temporada no Brasil. Sabe por quê não? Porque era no Brasil que ele encontrava as condições de lidar com a maior diversidade humana que ele poderia lidar para depois ele ser presidente em qualquer lugar do mundo. Aí, para melhorar, hoje nós temos até borboleta aqui na... Ô, Vitinho, não é todo dia que você tem uma borboleta num culto, não, velho. Aproveita. Amém? Então é isso. E hoje a gente vai compartilhar a ceia juntos, por isso a gente quer passar logo a palavra aqui para o Rafael, que está vindo lá de Portugal, onde ele nos representa nesse contexto de história, por isso que é muito bom contar um pouco dessa história. Eu creio que a palavra dele aqui conosco vai estar encharcada desse sentimento. O que é perceber a realidade do Brasil a partir de uma outra perspectiva, né? Uma coisa é olhar a Europa a partir do Brasil, outra coisa, a gente tem se esforçado em que os nossos líderes tenham uma vivência na Europa para poder compreender melhor aquilo que é a vocação brasileira a partir do olhar da nossa história. Isso ajuda muito, porque está acontecendo o contrário. Nós estamos tendo um equívoco a partir dos nossos jovens de desejar o primeiro mundo a partir de uma carência de terceiro mundo e não de olhar a realidade brasileira a partir do seu contexto histórico. Então, colocar os nossos jovens lá traz um outro olhar para o Brasil e vai nos amadurecer, nos fazer entender melhor aquilo que é a nossa vocação. E depois a gente vai ser ministrado na ceia hoje pelo Danilo. Vocês vão poder a oportunidade aqui de ter, né, de partir o pão juntos aí, assim que você compartilhar a palavra, o Danilo vai estar ministrando a ceia. Tá bom? E nos acolhendo nesse sentido. Vamos ter uma palavra de oração, uma alegria poder passar a palavra aqui para o Rafael e ele entregar para a gente aquilo que Deus tem colocado no coração dele para as nossas vidas. Amém?
Pai, muito obrigado, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que a gente está vivendo, por tudo que esse momento aqui reúne. Obrigado porque tem uma parte de nós sentada lá nas margens do Araguaia, vivendo, sendo ministrada, visitada pelo poder do Teu Espírito Santo. E agora tem uma parte de nós recém-chegada lá de Portugal, vivendo tudo isso, contando para nós, trazendo, iluminando os olhos do nosso entendimento a respeito daquilo que é a nossa história a partir do eterno e não a nossa história a partir das circunstâncias. Obrigado que nós vamos celebrar isso em torno da mesa, compartilhando pão e vinho com alegria e tendo o teu óleo do Espírito derramado sobre a nossa cabeça. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. O certo mesmo de estar compartilhando aqui essa manhã, mas a gente resolveu abrir mão, era eu e o Vitinho. Porque nós é que viemos com a estola sacerdotal. Vem cá, Vitinho, fica em pé aqui só um minuto. Quem está com o manto da unção mesmo é eu e o Vitinho. Nós é que está com a palavra da revelação, nós dois. Mas nós vamos abrir mão para esses menos revelados aí. Tá bom? Dá uma chance para eles, tá? Beleza, obrigado. Você não vai compartilhar comigo aqui, não? Fica à vontade, que eu não quero tomar tempo para sobrar. Se você quiser ter lá com você, fica à vontade. Que é isso, gente? Cada hora que eu acho que é de um jeito, é de outro. Amém. Bom dia, igreja. Tá bom, tá bom. Vem aqui, a Iana, as crianças. Acho que é importante a pintura, né? Assim, a família. Para quem não nos conhece, né? Eu sou o Rafael, essa é a Iana, esse é o Vitor e essa é a Aurora. Ela é linda assim todo dia. Ela fala que não se cansa. E esse é o meu amigão. Nós ontem tivemos um momento assim, ontem não, anteontem. Tivemos um momento muito forte lá no Araguaia, muito intenso assim de batismo. O Vitor já é batizado, mas ele quis fazer uma renovação e ele disse que está vivendo um tempo novo com Deus e não sabe se é por causa da chegada dos 9 anos, mas que ele queria, né, assim, renovar com Deus, marcar um novo tempo, criar ali um memorial. E foi muito forte o nosso momento, né, filho? O nome que veio lá pela boca de outros amigos, né, foi Inteiro. Então, Vitinho é um menino inteiro que combina ser um pacificador, que é o nome dele assim de batismo, com ao mesmo tempo ser indignado. O Vitor não consegue passar pelas coisas que tinham que estar de determinado jeito sem se indignar que aquilo não está do jeito que deveria estar. E combinar isso com um espírito pacificador é um desafio, né? Então a palavra veio bem apropriada para ele ser inteiro. Bom, nós estamos em Portugal há 2 anos e antes da gente abrir a palavra, eu vou só dar um breve contexto para todos, né? Dentro de uma história do Ministério Sal da Terra de mais de 35 anos, nós fazemos parte dessa história e, junto em conselho com outras pessoas, discernimos, né? Na verdade, discerniram para nós e depois nós discernimos que era tempo da gente viver um tempo fora. E temos lá uma família, numa relação de mais de 25 anos, essa igreja específica, através da vida do Paulo Júnior, do pastor João Martins, que já esteve aqui, pastor Tiago Alves, que vai estar aqui no próximo domingo, que veio de Lisboa para estar conosco aqui um tempo. Fomos para lá e no meio desse caminho, era para ficarmos lá 1 ano e meio ano no Reino Unido, mas no meio do caminho em Portugal fomos discernindo que era para estar mais tempo. E não é que Deus não muda o plano, né? Nós é que não conseguimos ver o plano todo e nós vamos enxergando o plano conforme a vida vai acontecendo. E então, juntos também, com o conselho daqui, tomando conselho tanto aqui no Alpha Mall, com algumas pessoas, também lá com o conselho da 90, entendemos que era tempo de ficar mais, então agora não temos mais um prazo específico de volta para o Brasil e já se vão 2 anos. Então temos mais uma semana aqui e regressamos para lá. Nossos filhos estão bem, estão na escola
Nós temos servido na igreja intensamente, estamos lá num tripé ministerial que envolve unidade, formação espiritual e plantação de igreja. É um tripé que tem tudo a ver com o Ministério Sal da Terra, é isso que a gente faz por aqui e é isso que nós entendemos que a nossa vida faz sentido lá. Então estamos envolvidos com redes de igrejas, também com as igrejas parceiras em outros países ali perto. Temos feito também um esforço de um movimento de trazer mais pessoas de lá para cá, porque sempre estamos no movimento daqui para lá. Também trabalhando na área do ensino na igreja, hoje nós cuidamos da área de ensino da igreja A Casa da Cidade. E também estamos lá com o núcleo orando, encontrando com regularidade para pensar numa plantação de igreja. Estamos numa localidade específica, temos uma visão para aquele lugar. Então, orem por essas coisas. Nós estamos lá em cima desse tripé ministerial. Sustente a nossa vida em oração. Quando nós fomos enviados há 2 anos atrás, nesse mesmo lugar, dessa mesma forma, a família toda, vocês oraram por nós, né? E nós cremos que temos sido sustentados naquele lugar com base na oração de muitas pessoas. Também pela generosidade de algumas pessoas, né, que na sua sensibilidade, vez e outra, lembra de nós e também participa de outras formas além da oração com a nossa vida. Nós somos muito gratos por isso, né? Então, é isso. Quer falar alguma coisa, meu filho? Diana? Não? Aurora? Quer falar alguma coisa? Então tá bom. Podem voltar para os seus lugares. Eu estava aqui sentado e tentando buscar em Deus o que a gente compartilhava. Não que eu me preparei enquanto estava sentado, mas é que a gente tem muita coisa no coração, né? E o duro é filtrar para que haja tempo para todas as coisas e para que Deus faça o trabalho que Ele quer fazer na nossa vida. Então eu vou me arriscar a mudar uma coisa que eu tinha pensado para agora de manhã. E peço para que você abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo 8. Neemias, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. E depois do 18. E depois do verso 1 ao 3 do capítulo 9. Então, capítulo 8, 1 ao 13. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo se juntou como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. Isso aqui é uma leitura bíblica. Desde o raiar da manhã até ao meio-dia. Às vezes a gente tem dificuldade, né? Com um culto de 1h30. Ele leu isso em frente à praça, em frente às portas das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Verso 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbanada, Zacarias e Mesulão. Tá aí uma lista de nomes para futuros papais e futuras mamães. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra.
os levitas Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazeías, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíam o povo na lei, e todos permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com os escribas Esdras com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Agora capítulo 9, verso 1 ao verso 3. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Amém. Amém. Bom, por que está no meu coração compartilhar isso e por que também decidi assim mexer um pouquinho no que eu tinha pensado anteriormente? Acho que tem a ver com o que o Paulo Júnior começou a dizer, um pouco do que nós conversamos lá no Araguaia. Há uma curiosidade a respeito desse texto, e só para quem talvez nunca visitou o livro de Neemias. Neemias é um livro importante nas Escrituras, porque ele é um marco da reconstrução dos muros de Jerusalém. É também uma situação onde uma pessoa que estava longe de um contexto difícil e numa vida boa, servindo uma pessoa no palácio e logo desfrutando de todas as coisas de um palácio, essa pessoa decide se envolver com um problema. A vida dele estava tranquila, mas ele resolve mexer com um problema e tornar a sua vida um tanto quanto desconfortável. Porque essa pessoa chamada Neemias tinha um entendimento de que a vida dele não diz respeito só a ele, mas que a vida dele diz respeito a um povo. Porque ele se entende como um filho de Deus, e um filho de Deus é filho de um povo. Porque Deus não se encontra com indivíduos, mas Deus se encontra com a sua família. Então Deus não é salvador de pessoas individuais. Deus é salvador de um povo. E é por isso que um cristão não anda solitário. Por isso que a nossa vida não é um chamado autônomo, individual. A nossa vida diz respeito a outras pessoas. O pecado que você comete, a vitória que você tem, afeta as pessoas ao seu redor. E Neemias entendia isso. E quando ele ouviu que o povo de Deus, que era a mesma parte do povo dele, sofria, ele quis de alguma forma se envolver com aquilo. E o texto bíblico, no início do livro de Neemias, diz que ele foi aos pés do Senhor, ele foi mesmo prostrar em oração e buscar uma orientação de Deus. O que um homem que era um servo podia fazer para resolver o problema de uma nação inteira? Na nossa cabeça, nada. Ele era um copeiro do rei. Ele era um serviçal. Claro, ele estava num palácio, ele tinha uma posição importante, ele era uma pessoa de confiança, ele provava todas as comidas do rei antes do rei comer. O rei confiava naquela pessoa. Sim, mas ele continuava sendo um escravo. Ele continuava sendo um servo. E mesmo assim ele não deixou se intimidar para não servir o seu povo. E
E quantos de nós muitas vezes pensam assim, os problemas da minha cidade não têm a ver comigo. Eu sou muito pequeno para me envolver com os problemas dessa cidade. Eu sou muito pequeno para me envolver com os problemas dessa nação. O Brasil é um país incorrigível, inconsertável, não tem como fazer nada. Quem sou eu? Isso é coisa lá dos políticos e eu não vou me envolver com a política. Neemias não teve esse coração, porque Neemias é um tipo também de Jesus, de Cristo. Quando Deus constrói a narrativa bíblica, Deus está fazendo isso no Antigo Testamento. Ele vai mostrando personagens que são uma tipificação de Jesus. Porque a Trindade também fez isso conosco. Ao nos dar liberdade no Éden, logo se comprometeram para resolver um problema que nós criaríamos, que é o problema da queda, o problema do pecado. E Jesus, o Cristo, que estava tranquilo na Trindade, como está narrado em Colossenses, que diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus e ficar lá na sua divindade, mas ele desceu às partes mais baixas da terra, viveu entre nós e se entregou em nosso favor para que nós agora pudéssemos ser povo seu, família sua. Note a semelhança do que Neemias está fazendo, ainda que não perfeitamente como Jesus fez, mas exemplificando o que é o chamado de todos nós, que é nos envolvermos com coisas mais nobres do que as que a gente pensa em se envolver. Neemias, então, não se conforma com a sua posição, com o seu trabalhinho e com os confortos que ele usufruía. E ele vai se envolver com aquele problema, porque ele quer fazer parte da restauração de um povo. Ele busca ao Senhor para saber qual é a parte dele nessa situação. E muitos de nós conhecemos a história de Neemias pela vertente da liderança. Eu, por exemplo, já tive o privilégio de ser convidado em algumas empresas para falar sobre liderança, e aí escolhi falar a partir de Neemias, que sim, fez uma grande mobilização, um grande trabalho de liderança, trabalhou ali organizadamente, mobilizou pessoas, separou aquilo, fez um trabalho ordenado, construiu os muros em tempo recorde, conseguiu recursos, conversou com pessoas corretamente, conseguiu um endosso muito importante do rei. Sim. Agora, uma coisa que eu, ao ler o livro de Neemias, ainda não tinha me atentado e passei a me atentar, é que, apesar do livro de Neemias ser conhecido como o livro da reconstrução da cidade e da reconstrução do muro de Jerusalém, mais da metade do livro de Neemias é sobre a formação de um povo e não sobre a construção do muro. Mas a gente gosta tanto de estrutura, nós gostamos tanto de criar um espaço onde a gente pode se reunir, nós gostamos tanto de prédio, nós gostamos tanto de coisa, e nós muitas vezes preferimos trocar coisas por pessoas, que a gente prefere continuar achando que o livro de Neemias é sobre a construção de um muro. Sendo que, na verdade, a construção do muro é mais ou menos do capítulo 3 até o capítulo 6. E do capítulo 7 até o capítulo 13, são 7 capítulos, são sobre a formação de um povo. Ele vai listar todo o povo, depois vai colocar esse povo diante da palavra, e aqui começa a formação de um povo. Porque a formação do povo não se dá dentro de uma estrutura simplesmente. A formação do povo de Deus se dá diante da palavra. É por isso que reúne todo o povo e chama Esdras, abre o livro da lei, de aquilo é uma reunião de 3 horas. Aliás, a primeira reunião é do nascer do dia até o meio-dia. A segunda reunião são 3 horas de leitura bíblica e mais 3 horas de confissão de pecado. Para formar um povo, nós precisamos de mais tempo do que para construir alguma estrutura. E muitos de nós, nas nossas famílias, estamos deixando tempo de formar o povo da nossa casa. Formar a nossa esposa, formar os nossos filhos. Ou para você que é esposa, formar o seu marido, formar os seus filhos. E nós estamos saindo loucamente para trabalhar 12, 15, 16 horas por dia, para cuidar de uma estrutura que dá um ambiente seguro para os nossos filhos. E essa estrutura muitas vezes chama escola muito boa e cara, plano de saúde muito bom e caro, viagens internacionais muito boas e caras, envolve o brinquedo bom e caro, envolve
o carro último que saiu, envolve um monte de outras coisas. Uma casa onde cada um tem o seu quarto isolado e na hora da refeição cada um vai fazer sua refeição no seu quarto ao invés de ao redor da mesa, porque a estrutura está muito bem feita. O problema é que nós não estamos investindo tempo na formação do povo. O povo, meu filho, o povo, a minha esposa, o povo, meu marido, o povo, meus pais, o povo, meus amigos, o povo, a igreja. Porque nós estamos envolvidos em atividades, envolvidos em prédios, envolvidos em coisas e não envolvidos com pessoas. É isso que Deus quer falar conosco quando Ele insere o livro de Neemias nas Escrituras. E nós, de forma míope, nos apegamos à construção de um muro e esquecemos da formação das pessoas. Eu lembro quando nós chegamos lá em Portugal e os primeiros 6 meses foram muito desafiadores na adaptação. E mais para minha esposa, para a Iana, os 3 primeiros meses foram muito desafiadores. Eu lembro um dia que nós estávamos na A9, uma pista lá, e a Iana falou assim, pôs a mão assim na minha perna e falou assim: eu não sei amar esse lugar. Eu não consigo amar esse lugar. E já tinha 3 meses que nós estávamos ali. E nós fomos para uma missão, para um projeto, para nos envolver com aquele lugar, para amar aquele lugar. E na hora, na minha cabeça de homem e de ensinador, vieram muitas coisas para pensar em corrigir a minha esposa. Ou no mínimo falar assim, mas você tem que amar. Nós não temos essa opção. Mas aí eu tenho amor à vida, né? Então fiquei calado nessa hora, só nos meus pensamentos, em oração. E Deus me deu a graça de simplesmente pôr a mão em cima da mão dela. E ela chorou e nós dois ficamos em silêncio. Deus me deu sabedoria, né, para eu me manter em silêncio. E tudo bem, fiquei pensando sobre aquilo e tal. Depois a gente conversou alguma coisa. Passado mais alguns meses, nós estávamos na mesma estrada. E essa estrada ia para a casa de um casal de amigos nossos, o Tito e a Ruth. E a Iana pôs a mão na minha perna. Acho que era quase que no mesmo lugar, assim, era perto da entrada do túnel. E ela falou assim: eu amo esse lugar. E aí eu falei assim: você está bipolar? Nessa hora faltou sabedoria. Na primeira eu não falei nada, nessa. E ela riu chorando e falou assim: não, eu amo esse lugar porque esse lugar leva para a casa do Tito e da Ruth. Aquele outro lugar leva para a casa do Tiago e da Ruth. Aquele outro lugar leva para a casa do João e da Isabel. E foi muito interessante nesse dia que, ao nós conversarmos, nós percebemos que nós não somos chamados para amar lugares. Nós somos chamados para amar pessoas. E se a gente consegue amar as pessoas daquele lugar, nós conseguimos amar o lugar. A Iana passou a amar aquele lugar e aquele país porque ela conseguiu começar a amar aquelas pessoas daquele lugar, aquela cultura. É mais sobre o povo, a formação do povo, do que sobre a estrutura, as coisas que nós podemos ter ou que nós podemos fazer. Como é que a gente faz a formação de um povo? Como é que nós trabalhamos o resgate de uma cultura? Como é que a gente ajuda um povo a ser lembrado da sua verdadeira identidade? É por isso que o apóstolo Paulo falava que não se cansa de dizer as mesmas coisas. É por isso que o Paulo Júnior não se cansa de vir aqui e falar mais uma vez a história do Araguaia. Provavelmente, principalmente eu, o Marlos, o Danilo, já ouvimos isso não sei quantas vezes. É bom quando a Alana está junto, que a Alana fica assim: amor, quantas vezes já falou isso com esses meninos? E graças a Deus ele não se cansa de dizer as mesmas coisas, porque ele está trabalhando na formação de um povo, no resgate de uma cultura, ajudando pessoas que perderam a sua identidade a ser lembrados da sua identidade. Irmãos, as cidades são os muros ou é o povo? Nós estamos aqui por causa de quê? Nós queremos deixar muitos prédios para os nossos filhos, muitos carros.
um plano de saúde bom? Ou nós queremos deixar filhos bem formados, seguros da sua identidade, entendendo que fazem parte de um povo e da família de Deus? Quantos de nós investimos em contar a história da nossa família, a história das gerações que vieram antes de nós, a história das Escrituras? O livro de Josué, por exemplo, no final de Josué, quando ele está morrendo, ele fala assim: contem a história para os seus filhos. E quando eles perguntarem por que disso, vocês vão contar a história. Quando falarem por que daquilo, vocês vão contar a história. Aquele continente que hoje eu estou, o continente europeu, é um continente que muito do que funciona por causa dos cristãos. Eu não sei se você sabe, mas nós só temos liberdade de imprensa por causa de cristãos. Nós só temos direitos humanos por causa de cristãos. A libertação da escravatura no Reino Unido foi por causa de um cristão. Conceitos de fidelidade, honestidade, transparência, verdade, são conceitos criados por uma cultura cristã. As pessoas que estão hoje ali, por exemplo, na Inglaterra, na Escócia, ou até mesmo ali em Portugal, usufruem de princípios de honestidade, de liberdade, de fidelidade, andam em ruas bem construídas, têm um conceito de sustentabilidade. Lisboa é a capital mais bem arborizada da Europa, porque outros irmãos trabalharam por aqui. Mas como vários irmãos deixaram de contar a história, hoje as pessoas só usufruem sem saber de onde veio. Precisamos trabalhar o resgate da formação de um povo, o resgate na formação de uma cultura. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é o resgate da nossa verdadeira identidade. Sermos iluminados pela palavra. Reconhecermos que a palavra nos limpa, nos lava e nos forma. Resgatar a paixão pelas Escrituras. Qual é o recurso que nós temos para dias difíceis? É só o plano de saúde, a casa boa, a festança? Festa para quem? Para as pessoas irem lá na nossa casa e comer de graça, sem ter o mínimo afeto com a nossa vida, sem assumir o mínimo de responsabilidade com você? Quais são os seus recursos para tempos difíceis? Que recurso que você tem para lidar com as tensões do dia a dia, com as situações que exigem de você discernimento, sabedoria? Como é que você responde aos dramas, aos dilemas éticos que você vai viver no seu trabalho, no lugar onde você entrega as suas capacidades? Se não é a partir dessa palavra, se não é a partir de conhecer essa história. Irmãos, nós somos loucos de enfrentar uma vida como a que a gente enfrenta, sem ter esse lastro da palavra de Deus, sem se expor a ela e deixarmos sermos lavados pela palavra e sermos formados nessa cultura, a cultura do Evangelho. Uma cultura que assume responsabilidade com problemas que aparentemente não eram nossos, como Neemias fez e como Jesus fez em nosso favor. Esse é o chamado para a nossa vida. Mas nós vamos conseguir encarar isso sendo formados pela palavra, recebendo da palavra, estando aqui, recebendo palavra nos domingos, mas na nossa casa, vivendo isso em família, formando os nossos filhos, falando com a nossa esposa a respeito dessa palavra. Os seus desejos, os seus sonhos, a sua imaginação é construída do quê? Por quem? Para quem? É uma ilusão sua. Achar que você não está sendo alimentado por outras narrativas todos os dias. Irmãos, a ferramenta da plataforma de rede social mais usada do mundo, que é o Instagram, a ferramenta que todo mundo usa ali, como é que é o nome dela? Aquelas bolinhas lá em cima. Stories. Estão todos te contando uma história, todos os dias, o tempo todo. Por qual história você vive? Por qual história você está sendo formado? Qual história você está contando para a sua família e para as pessoas ao seu redor para formar essas pessoas? A formação de um povo precisa de mais empenho, intencionalidade, força, tempo do que a formação das estruturas. Talvez você precise dedicar menos tempo
no que você está construindo para ficar, e investir mais tempo no que você pode construir no coração das pessoas, que de fato vão ficar por gerações e gerações. Eu sou 5ª geração de cristãos na minha família. O meu tataravô era diácono. Isso não é garantia de que eu hoje estivesse aqui. Mas a história foi sendo contada, graças a Deus. E eu soube dessa história e entendi que faço parte dessa história. O investimento foi feito. Por qual história você quer viver? Como é que tem sido a sua dieta? Você come dessas outras histórias, o quanto você come da história que você deveria comer? Nós vamos agora participar da ceia. Pode vir para cá já, Danilo. E o Danilo vai nos conduzir, mas dentro, para concluir essa palavra, pensando nessa questão de que nós somos alimentados por narrativas e histórias, e muitas vezes somos ingênuos nessa forma como somos alimentados, e não nos alimentamos dessa história, e dessa história na palavra e na comunhão. Nós estamos ficando desbalanceados na nossa dieta. E aí nós não temos nem recurso para assumir essas responsabilidades, como Neemias assumiu. E olhar para a nossa cidade e falar, isso é problema nosso. E olhar para o nosso bairro e falar, isso é problema meu. E olhar para o prédio em que eu moro e falar, isso tem a ver com a minha vida. Porque a nossa dieta está muito desbalanceada e nós não temos os recursos necessários para enfrentar o que nós precisamos enfrentar. Irmãos, para nós irmos para a ceia, a palavra é alimento. E nós precisamos alimentar-nos e alimentar-nos. Tem muitos pais que estão confiando seus filhos ao ministério infantil aqui em cima. E nas outras igrejas, hoje em dia é uma estratégia de plantação de igreja. Vou plantar uma igreja, eu começo pelo ministério infantil. É igual ter brinquedoteca no restaurante. Se eu não tiver, meu restaurante não vai para frente. Aí o que é isso? É alimentar uma cultura de terceirização. Alguém resolve o problema do meu filho para mim. E aí eu deixo ele desnutrido, com uma dieta desbalanceada. E eu mesmo estou desbalanceado. Porque nós achamos que vamos conseguir ficar alimentados com refeições incríveis, inéditas, espetaculares. Mas nós não somos feitos e formados por refeições incríveis. Talvez se eu perguntar aqui o que você comeu antes de ontem, você não vai lembrar. Mas se eu perguntar o último restaurante legal que você foi, com certeza você vai lembrar. Só que você está aqui agora, hoje, não é por causa da refeição que você lembra do restaurante incrível. Você está aqui hoje por causa de várias refeições esquecíveis que você fez. Eu e você somos alimentados, formados, construídos, com base em muitos encontros esquecíveis, refeições esquecíveis, leituras esquecíveis. Tem muita gente que fala para mim assim, eu não leio muito a Bíblia porque eu não lembro. Mas, gente, eu não lembro que roupa que eu estava vestindo anteontem. Isso quer dizer que eu estava pelado? Se eu não lembro que roupa que eu estava anteontem, quer dizer que eu estava nu? Não, irmãos. Eu estava vestido. E se eu não lembro o que eu comi anteontem, quer dizer que eu não comi? Não, aquilo está fazendo parte de mim. É por isso que a gente repete a ceia. É por isso que a gente repete a leitura bíblica. É por isso que a gente repete a contação de história. É por isso que nós queremos contar essa história na cidade. Porque as pessoas vão sendo formadas por muitas histórias que podem até ser esquecíveis às vezes. Por muitos encontros que podem ser esquecidos às vezes. Por muitas alimentações, refeições esquecidas às vezes. Mas aquilo está lá. Está compondo as pessoas. É por isso que a gente deve fazer isso aqui repetidamente. Participar do pão, participar do vinho. Nos identificarmos com o sacrifício de Cristo. Comermos para lembrarmos que nós somos
um corpo, fazemos parte desse mesmo corpo. Portanto, irmãos, exponha-se e exponha a sua família e as pessoas ao seu redor a essa palavra, para que você seja alimentado e formado por ela. Mesmo que você não lembre especificamente de tudo que você leu, de tudo que você comeu e todos os encontros que você teve, é isso que está te formando. Fazer refeições incríveis com seus filhos não vão formá-los. Elas são importantes, mas não são elas que vão formá-los. Não ache que uma viagem, uma vez no ano, uma refeição num restaurante incrível, um episódio vai dar para o seu filho, para sua esposa, para os seus amigos, o que eles precisam. São vários encontros todos os dias, várias refeições todos os dias, várias leituras todos os dias que vão nos formar. Amém? Deus te abençoe. Alô? Amém. Graças a Deus. Que alegria te receber aqui, meu amigo. Que privilégio. Assim, a gente como casa, né, como povo de Deus, sai daqui hoje alimentado, né, de ter recebido de Deus uma palavra tão profunda, né, ao mesmo tempo assim tão viva, no sentido de fato se mover, de gerar frutos, de fazer parte de um processo transformador e produtivo na nossa vida, né? Você estava ministrando, estava aqui falando com Deus e a respeito disso, porque é maravilhoso, né, ver de fato esse processo de formação de um povo. Quando Deus nos chama para participar ativamente de um trabalho de formação, né, do povo de Deus, do corpo de Cristo, da igreja, daquele que é, segundo diz lá em Efésios, a plenitude de Cristo na terra. E a gente vê que esse processo de formação é um processo que é parte de nós, tem tudo a ver com o que a gente vive todos os dias. Nós fomos chamados para reproduzir aquele processo criativo de Deus, de formação de todas as coisas, de execução, de criação, segundo os padrões e princípios estabelecidos por Deus, todos os dias na nossa vida. O grande desafio que nós temos é entender isso, porque é comum a gente se aventurar em atividades empreendedoras e criativas, e sonha projetos, e eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu quero construir aquilo, mas a gente muitas vezes se lança nessas aventuras fora da orientação, do parâmetro estabelecido por Deus. E esse parâmetro é universal. Os mesmos valores e princípios com os quais Deus nos orienta a formar um povo são os mesmos que Ele nos orienta a formar um negócio, formar uma família, formar uma casa, formar um projeto. Está lá, está tudo lá. E nós precisamos entender que isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Isso é universal. Isso funciona porque foi estabelecido por Deus. E o nosso grande desafio é entender como é que isso funciona. Isso é mais ou menos como gerar um filho. Aliás, isso é literalmente como gerar um filho. Porque lá nós sabemos que há 2000 anos atrás, mais ou menos, o Espírito Santo desceu sobre uma mulher e formou, através da sua atuação no ventre dela, um corpo para Cristo. E da mesma forma, o mesmo Espírito hoje vem e, através da sua ação milagrosa, forma um novo corpo de Cristo. É o povo que o Rafael estava falando. É o povo de Deus. Ele é formado a partir dessa atuação. E nós temos que entender esse processo na nossa vida. Não vou me alongar muito, não estou aqui agora para falar disso, mas eu não podia deixar de compartilhar, né, o que eu fui meditando enquanto você falava. E é um texto que nós temos meditado há algum tempo, meditamos sobre ele recentemente lá no nosso pequeno grupo, que eu queria ler um trechinho com você, que está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, que diz assim, a partir do verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é riquíssimo
em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Amados, esse texto fala de uma maneira muito rica, muito trabalhada, muito elaborada, mas exatamente por isso muito intensa, muito condensada a respeito desse ministério, de gerar a vida. Porque é disso que o texto fala, de como, estando nós ainda mortos, recebemos vida, fomos vivificados em Cristo Jesus. É o processo que nós estamos falando, de formação de um filho, de geração de um projeto. Como é que nós vamos dar a vida, dar a luz a todas as sementes que Deus tem semeado no nosso coração e na nossa vida. E esse processo passa pela misericórdia, pela riquíssima misericórdia de Deus. Isso é algo que tem falado muito ao meu coração, amados, porque a palavra misericórdia, no hebraico, primeiro que ela é uma palavra plural, ela não aceita a forma singular. Então a palavra é rahamim, que é um plural. Essa terminação im é o plural. Como talmidim, que são os alunos, os discípulos, haverim, que são os amigos, e o rahamim, que é a misericórdia, no plural. Mas essa palavra, só dela ser plural, nós temos que entender que não é um elemento. Nós não vamos produzir as coisas em misericórdia a partir de um único elemento, mas são uma pluralidade de virtudes que, em relação dinâmica entre si, compõem o que a gente chama de misericórdia. Amém? É um sistema de virtudes que interagem entre si para produzir na nossa vida o fruto que Deus planejou. Mas o que eu queria chamar a atenção é que essa palavra em hebraico, rahamim, ela vem de palavra rehem, que significa útero. Então, muitas vezes, a gente não entende a misericórdia naquilo que é de fato sua vocação e seu conceito original. Mas a misericórdia é um ambiente gestacional. E muitas vezes os processos de Deus na nossa vida, os processos de formação de um povo, de um empreendimento, de uma família, estão esbarrando no fato de que nós não estamos oferecendo para ele o ambiente gestacional adequado. Deus quer produzir algo em você, na sua casa, na sua vida, mas isso se dará no ambiente de misericórdia. Não é de ousadia, muito embora essa seja uma das virtudes. Não é de intrepidez, não é de coragem, não é de força, não é de insistência, nem de persistência. Embora tudo isso sejam elementos e virtudes que compõem um sistema chamado misericórdia. Mas também graça, bondade, amor, cuidado. Um cuidado que vai além de si, mas cuidado com o seu irmão, cuidado com quem está do seu lado. O apreço, a empatia, todos os elementos de virtudes que compõem esse útero da misericórdia. Então, amados, eu quero desafiar você a entender que é a partir desse ambiente que todas as coisas vão ser geradas e formadas na sua vida. No texto que o Rafael leu conosco agora, eu até marquei, deixei separado aqui, tem 2 versículos que me chamaram muita atenção, que é o verso 10, ele diz assim: disse-lhes mais: ide, comei gorduras e bebei doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. E a gente quer usar o dia consagrado ao Senhor para o nosso Deus só para a gente comer as gorduras e as bebidas e celebrar. Ele diz: não, envia também para quem não tem nada preparado. Reparte, divide, estende ao seu irmão, olha para o lado. Não se esbalde na sua mesa farta, mas entenda que a mesa farta não é sua. É daquele que colocou isso na sua vida. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo. Não é dia de reclamar. Não é dia de murmurar. Não é dia de ficar falando do que te falta. Ficar rasgando das suas carências. Por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a fazer grande regozijo. A verdadeira festa estava aí. A festa não estava só no comer, mas era promover
a edificação do corpo, um no outro, edificando a si mesmo, mutuamente, numa fé mútua, numa fé que opera um na vida do outro, de maneira repartida. Esse é o Espírito, amados. Esse é o ambiente onde as coisas de Deus são formadas, onde os projetos de Deus são gerados, são gestacionados. E é por isso que nesse momento o Senhor nos ensinou a respeito disso na ceia. Onde Ele prepara para a gente uma mesa, não para que a gente possa comer o pão, mas para que a gente possa repartir o pão. A única pessoa que sentou na mesa aquele dia e comeu daquele pão sem ter repartido foi aquele que veio atrair Jesus. Jesus molhou o pão, leva para ele, vai comer. E aí, tendo ele saído, Jesus deu graça, e aí ele partiu o pão. E aí ele diz assim, ele deu a recomendação que Judas não escutou. E que muitas vezes, amados, a gente insiste em não escutar. A recomendação que Jesus deu é, façam isso em memória de mim. Judas saiu daquela mesa achando que era isso. Não, Jesus disse, tendo partido o pão, deu graça e disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vós. É meu corpo, mas é em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então que nessa manhã que você possa desfrutar desse momento. Eu não sei se já distribuiu, já passou por aí? Já? Amém. Nós vamos agora tomar do pão, entendendo que o privilégio de vocês, o nosso privilégio, não é estar aqui para comer desse pão, mas é para repartir, para desfrutar dessa mesa em família. E que o seu regozijo não esteja naquilo que você come, naquilo que você consome, mas naquilo que através de você, o Espírito possa gerar em um ambiente de misericórdia em favor do seu irmão. Amém? Nesse verso que o Danilo lembrou aqui, é interessante porque depois tem até tempo de pranto. Mas nesse primeiro momento, que era um momento de resgate da identidade, de trazer a palavra que estava perdida, de formar o povo junto, era tempo de alegria, era tempo de festa. Então quando a gente faz isso aqui, que é um resgate da nossa identidade, é lembrar de quem nós somos parte, é lembrar que tipo de povo nós somos, é tempo de alegria. Isso não é simplesmente esquecer que você tem problema. É interessante que eles disseram para o povo não reclamar, não entristecer naquela hora, e era tempo de festa, era tempo de pegar comida, comer, desfrutar e repartir, com muita coisa para fazer, porque assim, o muro foi reconstruído, mas a cidade estava toda acabada. Então, tudo bem, tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita coisa desarrumada aí na sua vida. Mas agora, hoje, a cada encontro nosso diante da palavra, diante do Senhor, diante dos irmãos, é tempo de alegria, é tempo de alimentação, é tempo de regozijo. Então que agora a gente se alegre mesmo por sermos lembrados que fazemos parte desse povo, que Deus está formando um povo, que Deus está animando-nos para nos enviar em missão, e que isso é bom e faz parte de quem a gente é. Na agenda do Senhor cabe festa, cabe alegria, cabe partilha. Amém? Amém, amados? Então, em nome de Jesus, você está aí na liberdade do Espírito. Amém? Tomamos o pão, vamos repartir com o nosso irmão. Lembrando sempre que o seu pãozinho aí não está na tampa, está numa bandeja. Vira de cabeça para baixo aí que vira uma bandeja. Como bandeja você pode repartir, tá bom? É mais fácil. Antes de você tomar o cálice, espera só um pouquinho, segura o cálice aí. Enquanto você vai degustando o pão. Eu não poderia deixar de acrescentar uma coisa aqui, redentiva, sobre a figura de Neemias. E deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui. Com quem você anda falando
para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quem você representa? Lá no contexto de Neemias, quando Neemias tomou a dor do povo, ele passou a ser o representante dos interesses de Deus em relação ao povo. Toma cuidado com a forma como você está construindo a sua vida. Porque às vezes você está construindo a sua vida a partir das suas carências e não a partir das suas responsabilidades. Quando você constrói a sua vida a partir de suas carências, você passa a ser um comprador de tudo que te falta. Quando você passa a assumir sua vida a partir das suas responsabilidades, você passa a ser um representante de tudo que você já tem. Então, Neemias passou a representar tudo que estava disponibilizado para a vida do povo funcionar. E não a ser um comprador das carências que ele tinha para poder sobreviver no meio do povo. Você não é um sobrevivente no meio do povo que tem que usar a sua capacidade para comprar o que está te faltando para ter uma vida melhor do que todo mundo. Não, você é um representante de Deus perante o povo para assumir a responsabilidade de revelar ao povo o que já foi disponibilizado para todo o povo viver bem, inclusive você. De modo que através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque você representa a consciência que um filho de Deus tem de tudo que Deus colocou nesse mundo para todo mundo viver bem. E a partir que eu represento as condições que Deus ofereceu para todo mundo viver bem, agora não compete a mim resolver o tamanho da casa que o povo vai ter, mas compete a mim deixar claro que todo mundo vai ter casa. E vai ter a casa segundo aquilo que ele foi chamado para ter. Amém? Glória a Deus, irmão. Porque eu respondo, eu sou correspondente. Todo mundo tem necessidade, os bichos, os animais têm necessidades. Eu sou correspondente. Eu fui lá conversar com o pai, coloquei minha dor perante o pai, e o pai falou assim: tá bom, vai lá e põe a vida do povo em condições. O que você precisar está lá disponibilizado. O escravo discute o preço daquilo que ele tem que comprar para ele ser um escravo feliz. Um filho quer ouvir qual é a orientação do pai para todo mundo viver bem. Então o filho faz a comunidade viver bem. Um escravo quer viver melhor do que os outros escravos. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então um escravo compra a casa que ele merece porque a competência dele deu para ele um merecimento melhor do que o escravo pior do que ele. Entendeu não? Um filho não tem sossego enquanto ele não entender que todos estão vivendo o quê? Bem. E que ele, como filho, ofereceu condição para todo mundo viver bem. Mas se uma pessoa vai viver mal, não é porque faltou condição, é porque ele se rebelou contra o projeto do pai dele viver bem. Então agora não é mais uma questão de falta de condição, é uma questão de insubmissão a um propósito. Então a pessoa não vai ser punida por falta de condição, ela vai ser punida pela sua própria rebeldia. Mas foi feito justiça para todo mundo. Então Deus não está premiando o mérito de um escravo melhor que comprou o direito de viver melhor do que um escravo pior. Mas Deus fez justiça para todos, de modo que agora a pessoa é punida pela sua própria rebeldia em se rebelar contra as condições que Deus deu para todo mundo viver bem. E quem apresentou para todo mundo a condição de todo mundo viver bem? O Filho. Amém? Glória a Deus. Então você está lá para dizer que
todo filho de Deus, ainda que ele tenha uma característica distinta, apelidada de autismo, ele está num mundo de justiça, onde todo filho de Deus vive o quê? Bem. Glória a Deus. Quem apresenta isso? Um filho. E aí, o Neemias foi conversar com o senhor da época. E o cara falou assim para ele: o que você precisa, Neemias? Eu? Só preciso de uma carta de recomendação. Uma carta de recomendação que diz o quê? Diz o seguinte: onde eu chegar, tudo que eu precisar para transformar a vida do povo, está lá me esperando. Glória a Deus. Eu não sou peão. Eu não sou comprador de comida. Eu não sou comprador de carro. Eu não sou comprador de tijolo. Eu sou gestor de recursos. O tijolo que eu precisar, se tiver que ser comprado, eu vou ter o dinheiro. Se ele não for de comprar, porque o povo precisa ter outro entendimento, ele vai ser oferecido, ele vai ser compartilhado, mas eu não preciso preocupar nem com dinheiro e nem com o quê? Com tijolo. Glória a Deus, amado. Eu preciso saber que em cada lugar que eu chegar, se for de tijolo, é de tijolo. Se for de pau, é pau. Se for de cimento, é de cimento. Se for de ferro, é ferro, porque vai estar lá as condições para todo mundo viver o quê? Bem. Porque Deus não montou uma padaria depois que percebeu que o povo tinha fome. Deus criou o pão, o trigo, o vinho. Então Deus criou tudo que era preciso. Pedra que era preciso, pau que era preciso, comida que era preciso, carne que era preciso. Estava tudo aqui esperando o quê? Os filhos de Deus. Glória a Deus. Para fazer a gestão disso, fazer as combinações. Da mesma farinha saiu pão, saiu bolo. Da banana saiu banana frita, banoffee, saiu um punhado de coisa. Agora você vai lá e inventa o que você quiser. O que interessa é que vai chegar o quê pro povo? Banana. E onde estava a banana? Quem aqui criou banana? Então eu sou dono de banana? Sou vendedor de banana? Não, eu sou gestor de banana. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Aleluia. Para todo mundo ver o quê? Para essa menina aqui não ter preocupação com o quê? Dinheiro. Mas ela ser responsável com tudo que Deus colocar na mão dela. Inclusive o quê? Dinheiro. Porque se ela não for responsável com o dinheiro dela para todo mundo viver bem, ela vai ter amor ao dinheiro como um escravo que pensa que a única coisa que ela precisa na vida é dinheiro para ela comprar o que está faltando. E aí o amor ao dinheiro passa a ser a raiz de todos os males. Porque em vez da pessoa fazer a gestão do dinheiro para todo mundo viver bem, ele tem a idolatria do dinheiro, que é a posse que ele precisa para ele poder ter a vida feliz que ele imaginou. E ele ficou escravo. Porque agora todo lugar que ele chega, ele acha que precisa de quê? Dinheiro. Ele não precisa de dinheiro, ele precisa do quê? Percepção, sensibilidade para saber como fazer a gestão de tudo que está lá, inclusive do dinheiro, para todo mundo viver bem. E ele tem uma carta chamada Evangelho, que aonde chegar essa carta dá para ele autoridade para quê? Para todo recurso que ele precisa naquele lugar, está precisando do quê? Orientação. Por isso que a gente chegou um dia lá para visitar o Rafael, quase que estava mudando de casa por causa de quê? Dinheiro. E eles iam morar numa casa muito ruim, pagando mais, e nós tentando arrumar o dinheiro para eles morar pior. Tem condição um trem desse? Aí a gente foi lá conversar com os meninos, a Aurora, o Vitinho, e falou assim: você quer mudar de casa? E o Vitinho falou assim: que eu gosto de morar é aqui estão meus amigos, não foi o que você falou? Meus amigos estão aqui, não quero mudar, não vou mudar para um apartamentinho apertado, subir 4 andares de escada, longe dos amigos, essa mulher tem que subir compra a pé, um rolo.
De repente, onde estava a casa que o Vitinho queria morar? Atravessando a rua. Melhor do que a casa que ele morava. Glória a Deus, estava lá esperando nós, ou não estava, Vitinho? Aleluia, irmão. Melhor do que o que ele morava em Goiânia. Agora ele mora num condomínio fechado, mano, que foi construído quase 100 anos antes do Vitinho chegar lá, esperando ele, glória a Deus. Não foi? Que lá tem mais de 50 anos de idade, foi construído, desenhado. O cara que desenhou aquele condomínio nem imaginava que ele estava desenhando aquilo para quem morar lá. O Vitor e a Aurora. Sem dinheiro e sem preço. É isso que Deus quer para a sua vida. Glória a Deus. Você carrega uma carta. Amém? Por que eu estou compartilhando isso de tomar o vinho? Para a gente poder repartir esse pão com alegria e não com pesar. Então nós não repartimos o pão. Quem providenciou o pão? Foi dinheiro que comprou o pão? Não, amados. Foi Deus que mandou o trigo. E desgraçadamente a gente fez do trigo uma moeda, em vez de fazer do trigo um elemento do pão. Custa dinheiro? Custa, mas não é essa a questão. Amém? Onde tiver que ter dinheiro, vai ter dinheiro. Onde não tiver que ter dinheiro, tem trigo e tem pão. Glória a Deus. O dinheiro é só uma representação da conversa, mas não é um determinante do assunto. Glória a Deus. Amém? O dinheiro é só uma forma de conversar, mas não é o que determina o assunto. Então, dinheiro não pode ser o quê? O assunto. Ainda que de vez em quando ele entra no quê? Na conversa. Glória a Deus, irmão. Você aprendeu isso aqui hoje ou não? O dinheiro pode entrar na conversa, mas ele não é o assunto. Senão daqui a pouco você está gostando mais da conversa do que do assunto. Agora vamos todos juntos beber o vinho com alegria e simplicidade de coração, sabendo que não vai faltar recurso para todo mundo viver em alegria. Glória a Deus. Obrigado, Marcos. Bebei dele todos. Uma alegria está celebrando aqui um milagre junto com a Mariana. A Juliana está lá, sentadinha, já está quase conversadeira tudo de novo. Não está? Daqui a pouco ela está falando para os cotovelos, está falando mais do que falava antes. Ela já não está quase desse tipo? Bom, viu, Mariana? Graças a Deus. A gente foi lá visitar. A Juliana estava lá em estado aparentemente crítico na UTI, aparentemente inconsciente. E eu posso dar o testemunho, Mariana? Vem cá, vou orar com você aqui, agradecer. A gente foi lá dar um testemunho. Eu quero contar isso aqui, porque a gente foi lá e falei assim para a Mariana lá, para a sua irmã, sua mãe que estava lá no quarto. E a Juliana lá quietinha para não atrapalhar, porque tudo que a Juliana queria era não atrapalhar, então ela ficou lá quietinha no lugar dela. E aí eu falei para ela, eu não vim aqui orar pela Juliana, eu vim aqui orar por vocês. Para que o sacrifício da Juliana não seja em vão. Presta atenção. A enfermidade tem um papel na vida do incrédulo. E ela tem outro papel na vida do cristão. Uma coisa é uma doença na vida do incrédulo. Outra coisa totalmente diferente é uma enfermidade na vida de um filho de Deus, de um crente. Amém? E às vezes a gente fica pensando que Deus é um cara mal resolvido, que ele cria o problema para depois resolver o problema para nós ficar bajulando ele. Então não é nada disso. Se tem uma pessoa que podia ter evitado o problema, era Deus. Então, como é que Deus, podendo evitar o problema, não evitou o problema, agora quer que a gente vá lá rezar para ele resolver o problema? Se ele podia ter evitado. Então, Deus é doido. Amém? Se ele estava lá, podia ter evitado o problema, agora nós vamos conversar com ele para ele resolver? Certo ou não? Então, quando ele permite aquilo, é para gerar uma consciência.
Então tem uma oferta sendo feita. Então você tem que tomar muito cuidado. Por que você tem que tomar o cuidado? Porque são, às vezes, um filho seu, um marido, esposo, um amigo, está com alguma dificuldade, e você faz parecer que aquilo está errado. Então, além da pessoa estar vivendo o problema da enfermidade, ela está vivendo o drama de ser a coisa errada a ser resolvida. Aí lascou. Porque aí ela não tá. E ela não é. Aí a gente coloca ela como se estivesse fora. É ou não é verdade? Aí nós ia tratar a Juliana como se fosse uma coisa estranha. Aí eu fiz uma pergunta para Mariana. Eu falei, Mariana, conhecendo sua irmã, eu acompanho ela muito pouco. Eu não acompanho ela tão bem quanto a minha casa acompanha, principalmente a Isabel. Pensa uma pessoa fã da Juliana. Então, lá em casa, todo mundo sentiu aquilo. E aí, o que acontece? Tendo que ser quem aqui já acompanhou a Juliana aí na internet, sabe, o cuidado que ela tem, como é que ela fala de família, de vida, que é os trem tudo arrumadinho, que a casa tudo organizadinha, nada bagunçado. Se eu perguntasse para Juliana, você estaria disposta a fazer algum tipo de sacrifício em favor da sua família, dos seus amigos, para todo mundo viver bem? O que ela ia responder? Sim. Pronto. Então Deus deve ter perguntado para ela, sem ela nem mesmo entender a pergunta, mas como Deus já conhecia ela, independente da resposta que ela deu, Deus entendeu que a resposta era positiva, foi lá e pegou ela e serviu um jantar para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela estava lá. O melhor azeite, o melhor pão e o melhor vinho. Era só o vinho sendo moído, era só a uva sendo pisada, era só a azeitona sendo prensada para todo mundo poder ter pão, vinho e azeite. Igualzinho você leva seu filho no supermercado, entrega uma cartela de ovo para ele, depois fala, menino, cuidado, vai quebrar o ovo. Aí você ensina seu filho no supermercado, põe a cartela de ovo em cima do carrinho e não no fundo. Pega a cartela de ovo, passa por último nas compras e não primeiro. Aí o menino fica lá, crescendo, cara, que cuidado com o ovo. O ovo não pode quebrar, quebra fácil. Aí depois ele vai para a cozinha, você pega o ovo, pá! Meu Deus, misericórdia, tem um trem atrapalhado. Eu dei a vida para esse ovo não quebrar, agora a primeira coisa que você faz é quebrar o ovo. Aleluia, irmão. Então tem o ovo do incrédulo, que é o que não pode ser quebrado. E tem o ovo do crente. Você carrega ele para não quebrar, para na hora certa quebrar ele. Glória a Deus, amado, aleluia. Amém. Graças a Deus. Obrigada por tudo. Foi. A banana foi amassada, virou banoffee, misturou com creme, deu tudo certo lá. Glória a Deus. Como poderia ter qualquer outro tipo de desfecho? A gente está celebrando aqui um desfecho que alegra o nosso coração. Mas também poderia ser outro, como já foi outro desfecho na vida de tanta gente. E não é porque um deu certo e o outro deu errado. É porque nós estamos distraídos em não perceber a oferta que está sendo feita. Nós poderíamos estar aqui tendo que nos alegrar com outro desfecho na vida da Juliana. E não seria nem melhor, nem pior. Seria apenas a oferta dela em favor dos seus irmãos. Glória a Deus, amados. Para nossa satisfação, o desfecho foi esse. Quero com a gente. Pronto. Trouxe mais vida. Pronto. Deu mais tempo pra gente. Deu mais tempo. Isso. Para a gente ficar mais, prestar mais atenção. Ficar menos distraído. Glória a Deus. Aleluia. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo sejam todos. Pai, obrigado porque a gente está aqui hoje celebrando nossa gratidão. Estaríamos tão gratos quanto se o desfecho tivesse sido qualquer outro. Porque tudo que a gente quer é que a vida da Juliana, da família dela, cumpra o seu propósito. Não queremos uma existência sem propósito. E lá na eternidade, o Senhor entendeu que a gente tinha que passar esse susto, esse tremor, para quem sabe todos nós ficarmos um pouco mais atentos naquilo que o Senhor quer conversar com a gente todo dia. No nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Valeu.
Uma boa semana para todos.